O Realidade em Pauta já está de volta e hoje nosso assunto é a vitamina D. A falta dela no organismo pode ser facilmente percebida por um cansaço excessivo, sonolência, uma fraqueza muscular e óssea também, desânimo e até intensificação de alergias. Um exame de sangue pode indicar o nível da vitamina no organismo e a partir daí verificar se é preciso suplementar ou se só a exposição ao sol já vai ser suficiente para corrigir a falta dela no organismo. Imagine um edifício comercial, com milhares de portas que só podem ser fechadas ou abertas com a vitamina D. Pois é, este pré-hormônio é uma chave bioquímica que abre portas de diferentes processos da vida desde seu início. Mãe de uma bebê de apenas 1 ano, Gabriela teve sua segunda gestação interrompida. Havia sido uma grande conquista, já que para ter a primeira filha só foi possível através de uma fertilização in vitro. Tudo corria muito bem. Até que chegou um momento que a gente viu que o coraçãozinho do bebê não estava mais batendo, então ele parou de se desenvolver, né? Sofreu um aborto, que eles chamam. Gabriela foi em busca de respostas. E aí, depois de meses, retornei à ginecologista, ela me pediu uma série de exames, entre eles um exame de vitamina D. E aí o resultado deu bem baixo, assim, deficiente, porque tem a insuficiência e tem a deficiência, né? No meu caso, já estava deficiente, estava abaixo, bem abaixo do recomendável mesmo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela é muito cautelosa, como todas as sociedades médicas, em relação a fazer afirmações. Então, nós temos um consenso em relação à vitamina D, e o que se diz é, a vitamina D ela é importante para a absorção de cálcio, para o metabolismo ósseo e para a força muscular. Isso é o que a sociedade, a SBEM, ela determina, é o que ela aceita. Mas existem muitas pesquisas e muitas evidências que a vitamina D vai muito além disso. Aliás, se esperaria, uma vez que ela é um hormônio, que ela tivesse muitas outras ações. E eu fui num nutricionista e ele associou o aborto à baixa vitamina D, porque a vitamina D ajuda a gente a segurar o bebê. Na verdade, também a falta de vitamina D está relacionada a problemas de infertilidade, né? A dificuldade para engravidar ou a dificuldade para segurar o feto. Enquanto que a absorção da vitamina D proveniente do sol sintetiza através da pele, a suplementação, bem como a que está presente na alimentação, é absorvida no intestino. O intestino é importante ele estar adequado, ele tem que ter uma microbiota adequada e um muco protetor íntegro ali, né? E as células bem juntinhas para que não tenha nenhuma permeabilidade intestinal, porque é ali que a gente vai ter essa absorção. Então, às vezes o paciente detecta, um profissional, um médico, um nutricionista vai ter um exame de sangue, detecta esses níveis baixos de vitamina D. Essa suplementação, então, é importante que seja feita em base oleosa, né? Sempre líquida ou que seja uma cápsula gelatinosa. Mas o importante é que o intestino esteja saudável, né? Que ele esteja no mínimo funcionando todos os dias. A gente tem que observar a consistência dessas fezes. Tudo isso vai indicar um intestino saudável para que realmente ocorra a absorção de vitamina D ou de qualquer outro nutriente também, né? Lembrando que os alimentos que contêm esta vitamina são de origem animal. Então a gente tem a manteiga, a nata, né, do leite, sardinha, alguns tipos de peixe, o atum também tem vitamina D. É importante saber também que existem algumas práticas e perfis que podem diminuir a absorção e sintetização deste hormônio na pele. Existem populações que são populações de risco. Então, pessoas obesas, a vitamina D ela fica retida na gordura e acaba não tendo a sua ação que deveria ter. População de risco também são idosos, acima de 65 anos. Pessoas com pele negra também, que a absorção de vitamina D é bem menor na pele negra. E idosos e gestantes. Nós sabemos que as pessoas que usam anticonvulsivantes, remédio para convulsão e corticoides, tem absorção intestinal reduzida de vitamina D. Então, essas pessoas, elas se constituem grupo de risco, uma vez que a absorção de vitamina D é menor e elas têm que pensar um pouco mais e tomar um pouquinho mais de sol e fazer a avaliação da sua vitamina D. Bom, e a gente volta à conversa aqui dentro do estúdio com o nutricionista Ricardo Vargas. Ricardo, a gente viu aí na reportagem que a vitamina D ela está tem origem em alimentos
de origem animal, leite e os derivados do leite, todos eles. Mas é só aí? Quer dizer, Não. você tinha explicado antes que você ativa a vitamina D, que já está no organismo, através do sol. Isso, você tem o colesterol. Esse colesterol, ele vai formar pré-vitamina D3 na pele. Depois essa pré-vitamina D3, ela vai para o fígado. Ali ela vai virar um outro composto, chamado de 25-hidroxivitamina D. Se você, por exemplo, comesse um produto de origem animal, você estaria recebendo aquilo que foi produzido na pele pela exposição ao sol. Também teria que ir para o fígado e ser transformado em 25-hidroxivitamina D. Depois sai do fígado, via corrente sanguínea, e vai para os rins. Ali acontece o processo de ativação final, né, desse hormônio, onde você vai formar o 1,25-dihidroxivitamina D. Aí ele recebe o nome de colecalciferol, calciferol ou calcitriol. Então, o processo de finalização acontece nos rins. Mesmo que eu coma, né, os alimentos de origem animal que contenham a pré-vitamina D3, eu vou precisar desse processo de ativação. Então, na verdade, ingerir os alimentos que contêm a vitamina D3, na verdade, só está substituindo o sol. Isso, mas aí não tem como eu dizer que é melhor do que o sol. A vitamina D3 produzida a partir do sol tem se mostrado mais eficaz nos processos de proteção do organismo do que aquela que vem via oral, seja através de alimentos, seja através de suplementos. Se conseguimos fazer a correção através do sol, muito melhor. Se não, vamos partir para a suplementação. Por quê? Porque a suplementação ela é isenta dos produtos de origem animal, que infelizmente hoje o sistema de produção, né, capitalista e quando você quer o retorno financeiro muito rápido, fez com que se tornasse algo extremamente nocivo para o ser humano. É difícil hoje você dizer um produto de origem animal que seja bom. A minha primeira formação antes de nutrição foi em zootecnia. Eu sou zootecnista, né, não atuo mais na área. E quando um zootecnista me escuta falando, ele fica com raiva, mas é uma realidade. Né? Se você começa a frequentar dentro das produções, você vai perceber que o cara que produz o produto de origem animal tem o dele produzido separado. Ele não come o que ele produz, porque ele sabe como é produzido. E eu, sabendo, parei de consumir e parei de recomendá-lo. Você estava comentando também a respeito no primeiro bloco sobre, por ser um hormônio, como a vitamina D é importante para o organismo todo. E aí a gente teve esse caso mostrado na reportagem de uma associação entre a falta da vitamina D e a capacidade uterina de manter um feto. Esse é um caso extremo. Nós temos que analisar a seguinte questão. No passado, o povo tomava sol. Isso é um fato. As mulheres iam lavar a sua roupa na beira do rio, né, estavam ali sempre varrendo o quintal, né, de terra, mas varriam o quintal. Os homens estavam trabalhando na roça. Não havia problema de infertilidade. Uma especificação da ginecologia que surgiu recentemente foi justamente essa questão de trabalhar com fertilização in vitro. Por quê? Porque se fez necessário em virtude, provavelmente, das quedas da vitamina D, afetando essa questão. A vitamina D ela é importante antes, né, da concepção ali do bebê, ou seja, no período pré-concepção é preciso corrigir a vitamina D, para que não tenha o problema da infertilidade. Muitas mulheres entram em infertilidade por deficiência. Outras acabam perdendo o seu feto durante a gestação, porque a vitamina D é um fator de proteção e que ajuda na manutenção da gestação. Então, deficiências graves de vitamina D podem sim conduzir a um aborto espontâneo. Por quê? A gente precisa entender uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Quando uma mulher engravida, ela deixa de ser a prioridade do organismo dela e agora a prioridade é o bebê. Mas quando ela se encontra numa condição clínica de estado nutricional, às vezes, muito, né, comprometido, a gente vai fazer com que esse bebê se torne prioridade e a mãe não é mais prioridade. Alguns casos extremos, com deficiência de vitamina D ou até outras deficiências, o corpo vai dar um jeito de expulsar o feto. Por quê? Porque senão ele vai gerar risco tanto para o feto quanto para a mãe. E ele entende que a expulsão desse feto pode gerar a possibilidade dessa mãe ter uma outra gravidez numa condição nutricional melhor. Você falou, e também a gente teve na matéria, a especificação de que você tem a deficiência de vitamina D ou a insuficiência de vitamina D. Os prejuízos são muito diferentes entre as duas categorias? Estando abaixo, você já gera o risco. A questão é que quanto mais abaixo você está potencializando o aparecimento das doenças correlacionadas às deficiências. E quando falamos sobre doenças, o rol seria enorme, mas a gente poderia destacar algumas aqui muito interessantes. O câncer. Câncer, no passado, um dia, perguntando para o meu avô, quando ele era vivo, ele foi administrador de fazenda, trabalhou na roça o tempo todo, a sua vida toda foi dedicada ali.
Eu perguntei para ele assim, vô, como que era os casos de câncer no passado? Aí ele falou, da doença ruim? Eu virei para ele e falei, mas tem doença boa? Ele disse, não, mas é que essa era tão ruim que a gente não gostava de falar nenhum nome. Aí ele disse assim, era baixo. Eu entendo, claro, que havia também uma carência de diagnóstico. Então, muitas pessoas morriam, não era feito o diagnóstico. Mas eu acredito que não dá para se comparar a incidência de câncer do passado com a incidência de câncer no presente. E temos que entender que a vitamina D, ela se mostra como sendo o maior fator de proteção contra o câncer. O maior fator. E quando falamos de deficiência ou insuficiência, estamos falando de quantos por cento da população abaixo do nível normal? Pelo menos 7 de 10. 7 de cada 10 brasileiros está com seu nível abaixo, ou seja, está abrindo uma porta enorme para o desenvolvimento do câncer. A vitamina D ela também é importante para prevenir e tratar diabetes tipo 2, e é uma doença que tem crescido absurdamente. A vitamina D é importante nas doenças infecciosas, na prevenção. Um nível indicado de vitamina D seria de 400 UI. Nosso corpo não absorve tudo que nós ingerimos. Então, para você manter o seu nível de vitamina D normal, talvez uma ingestão de 2.000 unidades internacionais de vitamina D seria o suficiente para manutenção. Mas quando falamos de doenças, principalmente doenças autoimunes, tem se tratado com doses de 50.000 UI diárias. São doses extremamente altas. Isso foi desenvolvido por um professor português de Coimbra, em Portugal, né? E ele tem usado e tem conseguido resultados muito satisfatórios. Então, a gente acaba percebendo que essa dose elevada pode ser a salvação de muitas pessoas. O exame de suficiência, ou seja, o nível de normal de vitamina D, seria encontrar o seu exame acima de 30. Deu acima de 30, está normal. De 20 a 30 é insuficiência e abaixo de 20 é deficiência. Ricardo, muito obrigado pela sua colaboração mais uma vez com a gente aqui no Jornalismo da Novo Tempo. É sempre um grande prazer poder ajudar, né? E espero que o ouvinte em casa, né, o telespectador, ele tenha a oportunidade, né, de fazer as suas correções e realmente ter uma vida saudável com o seu nível de vitamina D normal. Muito obrigado, Ricardo. A você de casa também, muito obrigado. A gente fica por aqui com Realidade em Pauta e eu espero você no nosso próximo programa. Até lá.